Ao longo da nossa história, o Brasil teve 39 presidentes. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumia como o primeiro presidente do Brasil. De lá para cá, alguns militares estiveram na presidência da nação. Entre esses 39 presidentes, vou falar de apenas 2, os piores, os que mais causaram danos ao país e ao povo brasileiro. Em 1989, sob uma popularidade gigantesca, assumia o cargo Fernando Collor de Mello, um político experiente que chegou ao poder apoiado pela mídia e com a falsa ilusão de ser o salvador da pátria. O governo Collor foi marcado pelo roubo descarado da poupança dos brasileiros, com a desculpa de controlar a inflação do país. Muitos brasileiros humildes perderam todas as suas economias nessa empreitada arquitetada pela equipe econômica de Collor, liderada pela então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Muitas pessoas tiraram a própria vida ao ver que as economias de uma vida inteira lhes foram tiradas pelo plano econômico do governo. Após um escândalo de corrupção, denunciado pelo próprio irmão de Collor, envolvendo o tesoureiro da campanha do presidente, PC Farias, uma CPI foi aberta para investigar o presidente e o povo foi para a rua pedir o seu impeachment. Em dezembro de 1992, Collor renuncia para evitar o impeachment. Mesmo assim, no dia seguinte ele tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Collor foi um erro grave que o Brasil cometeu. Mesmo assim, anos depois, voltou ao cenário político e foi senador por 16 anos. Mas o pior dos piores, entre todos os ex-presidentes que o Brasil já teve, foi Jair Messias Bolsonaro. Eleito em 2018 após uma eleição conturbada, pois o candidato favorito, Lula, havia sido preso injustamente, Bolsonaro se tornou o 38º presidente do Brasil. O governo do Bozo foi marcado pela incompetência em governar e pela presença maciça de militares em seu mandato. Casos de desmandos, corrupção e arbitrariedades generalizadas sempre estiveram presentes no governo. O bucho de égua teve que lidar com a pandemia de Covid, demonstrando mais uma vez sua incompetência e estupidez no comando da nação. Negacionista, falastrão e mentiroso, o ex-presidente contribuiu enormemente para aumentar as mortes e tornar ainda pior os desastres humanitários que a pandemia causou. Bolsonaro contou com um grande apoio popular durante o seu governo. Ele fez brotar o pior da sociedade, zumbis teleguiados pelos discursos inflamados e raivosos do mito. Felizmente, em 2022, Bolsonaro foi derrotado por Lula e, após uma tentativa de golpe fracassada, ele deixou o país fugido para não entregar a faixa presidencial ao vencedor das eleições. Esses 2 péssimos exemplos de presidente servem como uma importante lição ao povo brasileiro. Não existe salvador da pátria, não existe homem que mereça a adoração da qual só Deus é digno.